24. O tema é o 15. Nós vamos ler a partir do 14. Amém. Em nome de Jesus. Josué, capítulo 24, versículo a partir do 14. Amém. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, pelo Senhor e o sirva, com integridade e com fidelidade. Jogue fora os deuses que os pais de vocês serviam. Do outro lado do Eufrates. Do outro lado do Eufrates e do Egito. Amém. Sirva ao Senhor, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje Amém. o que vão servir. Se é a deuses a quem o pai de vocês serviram, ou outros do lado do Eufrates, ou deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Amém. Vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode sentar lá. Amém. Glória a Deus. Quando a gente começa a ler o livro de Josué, a gente vai ver os mistérios de Deus sobre o povo de Israel. Primeiramente, a Bíblia vai nos falar claramente de renúncia, onde Josué se levantou e falou para o povo, disse: eu e Israel serviremos ao Senhor. Eu e Israel, que é minha casa, serviremos ao Senhor. Se a gente for analisar a Bíblia no capítulo 22, a gente vai ver claramente que ao lado do rio Jordão, os filhos de Rúben, de Gad e a meio tribo de Manassés levantaram um altar perante a beira do rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que quando os filhos de Israel souberam daquilo, eles se colocaram de pé aí adiante dos filhos de Rúben, os filhos de Gad e os filhos de Manassés. Porque a palavra de Deus fala claramente que o altar era bonito, vistoso, e dava para avistar de longe. E quando eles souberam, eles foram até lá e se depararam com aquele altar aonde eles tinham edificado. Para você ver como começa a história de Josué. Josué, homem valente na guerra, homem que sempre quando Moisés determinava uma guerra, ele sucedia com sucesso, ele batalhava porque ele era um guerreiro. Moisés, sendo o homem mais manso, a Bíblia fala, mas colocou Josué como guerreiro ao seu lado. Então, quando ele chega ao Rio Jordão e avista aquele altar, eles começam a falar, perguntando se havia desistido do Deus de Israel, a promessa que Deus tinha feito. Amém. E tudo aquilo que Deus tinha criado até a saída do Egito, até chegar a este lugar em Canaã. E você vai ver claramente que eles não queriam desistir da promessa de Deus. Eles não queriam parar com aquilo que Deus tinha determinado na sua vida. A Bíblia vai falar claramente, meu amado, no capítulo 24, que quando Josué se despede do seu povo, porque Josué já estava ficando velho, e precisava passar para o povo, aleluia, para seguir à frente. Precisava ele dizer a tribo, precisava ele dizer a Israel que já estava próximo a partir. E ele diz claramente que tudo que Deus fez por Israel. Livrou dos amorreus, dos ferezeus, dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, e tudo aquilo que Deus foi tratando, destruindo, dando terras, dando bênçãos, terras, gado, prosperando sobre o povo de Israel. E você vê claramente que quando Josué diz claramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Senhor. A Bíblia nos fala claramente, amado, que nós não devemos servir a dois senhores. Ou a gente serve ao Senhor, ou não. Porque a Bíblia diz, a única coisa que cai na mão de Deus
Talvez hoje você está precisando de uma palavra para tomar uma decisão, uma atitude na sua vida. Eu quero te dizer que hoje é o dia. Amém, Senhor. Você veio com um propósito. Você tem que sair, como aquela mulher saiu de casa, disse, se eu apenas tocar, eu ficarei curado. Amém, Senhor. A gente tem que cultuar, o culto começa em casa. A gente começa a cultuar em casa, o culto hoje vai ser uma bênção. O culto hoje vai ser milagre. Porque o Deus aqui é o Deus da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Porque Josué, meu amado, aleluia, a Bíblia fala claramente que Josué era guerreiro. Josué era um homem valente, não temia. Ele não temia. Amém, Senhor. A Bíblia diz que quando os amalequitas tomaram a decisão de enfrentar o povo de Israel, Moisés disse a Josué, vai lá, Amém, Senhor. que eu irei ao monte junto com o bordão, Amém. juntamente com o e Arão. E a Bíblia diz que quando Moisés chegou lá, aleluia, viu aquela guerra, Josué vencendo aquela batalha, Josué guerreando contra aquele povo, e a responsabilidade estava sobre as mãos de Moisés. Enquanto a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão levantada, Josué ganhava a batalha. Amém, Senhor. Enquanto a mão estava levantada, preste bem atenção, Josué ganhava a batalha. Josué é a igreja. Amém. Mas, decorrer do tempo, a luta foi ficando pesada. A Bíblia diz que Moisés desceu a mão. E no que ele desceu, quando avistaram o povo, Josué estava perdendo. Sempre é bom, pastor Paulo, ter obreiros competentes ao lado do pastor. Amém, Senhor. Sempre é bom ter um obreiro observador da obra de Deus. Porque quando ele viu que quando Moisés baixava as mãos, o povo de Josué perdia. E o que foi que eles fizeram? Pegaram uma pedra, puseram embaixo de Moisés, pegou um na mão direita, outro na esquerda, e levantou a mão até o pôr do sol. E assim Josué venceu. Aleluia. Dá para entender que o pastor não faz nada só. A gente como obreiro tem que se colocar diante para ajudar. Amém, Senhor. E se você veio aqui hoje é uma noite de renúncia. Hoje é uma noite de renúncia. Porque não podemos servir a dois deuses. Não adianta, porque quando você vai estudar claramente do arrebatamento da igreja, você se torna mais crente, porque você fica com medo. Porque muitos que estão dentro da igreja, aleluia, vão ficar. Muitas pessoas que estão na igreja vão ficar. E quando a gente começa a estudar o arrebatamento da igreja, aí nós temos que se tornar mais crente do que servos. Porque pode ser sujeito a eu e a você também ficar. Amém, Senhor. Porque a Bíblia vai dizer claramente no livro de Êxodo, capítulo 32, a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 32, que o povo, aleluia, fizeram para ele um bezerro de ouro. Você vai ver claramente que quando o povo vê que Moisés subiu ao monte e tardava a voltar do monte, o povo disse, onde está aquele tal Moisés que nos tirou da terra do Egito? Por acaso ele voltará? E a Bíblia diz que aqueles homens, aleluia, pegaram, aleluia, diante de Arão e mandou que tirasse todos os brincos, colares dos filhos das filhas. Amém. Para fazer deuses, para prosseguir, para tirar da terra do Egito. Você vai ver claramente que os filhos de Israel estavam servindo a dois deuses. Não estava crendo no homem de Deus que estava ali, que era Moisés. A promessa que Deus fez ao nosso, aleluia, aos israelitas, aleluia, ela se cumpriu. Não é de toda maneira, mas que nós obtemos a salvação. Porque Deus fez uma promessa, uma terra que manasse leite e mel, mas o povo precisava se preparar. Assim somos nós. O Senhor nos chama, nos trabalha nossas vidas, lapida, tira os carrapichos, ensina o caminho, e a gente que vai escolher se vamos seguir ou não seguir. Porque quando esse povo viu que Moisés tardava, disse, iremos fazer para nós um Deus para nos tirar da terra do Egito.
E a Bíblia diz que assim foi feito. Pegaram todos os ouro, colocaram na fornalha e fizeram o bezerro. Amém. E no dia seguinte começaram a adorar. Você vai ver até onde vai chegar. E quando eles começaram a adorar, a Bíblia diz que Deus disse a Moisés: desce lá, porque o povo que tu tiraste do Egito tem renunciado à minha palavra. Tem deixado para trás os meus caminhos. Como está difícil hoje, amado? Pessoas que conheceram a verdade e se desviaram. Como está difícil ganhar uma alma para o reino. Sabe por quê, amado? Porque o acusador, ele aponta mais os erros dos seres humanos, dos pastores, dos missionários. Mas não enxerga aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas não enxerga, aleluia, a promessa que ele fez, que ele vai cumprir nas nossas vidas. Porque quando, aleluia, Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele quer dizer, eu e minha casa vai servir, não sei você. Você tem que decretar na sua família que o seu filho que está no mundo da droga, que está dando trabalho, que ele vai servir ao Senhor. Você tem que profetizar na sua casa bênção, sem medida. Porque tem pessoas, amado, que chegam para o seu filho: isso é uma peste. Vai ser uma peste, porque tu está profetizando. Meu filho é uma bênção. Na casa. Como tem? Se disser que tem, está mentindo, porque eu já vi muitas pessoas da igreja dizendo: meu filho é uma peste. Peste é ela, às vezes, pior do que o filho. Então você vê claramente que quando Moisés desce do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, quando vê todo o arraial, a Bíblia diz que Josué escutou um alarido de longe. Disse: é no arraial um alarido. Porque o povo estava dançando, bebendo e festejando ao Deus. E a Bíblia diz que imediatamente Moisés joga aquelas tábuas no chão. E ele se coloca no meio do arraial rosa. E diz assim: quem for de Deus, venha até a mim. Quem for de Deus, venha até a mim. E a Bíblia diz que os filhos de Levi, todos eles se levantaram e foram para o lado de Moisés. Sabe o que foi Moisés disse? Põe a espada sobre a sua coxa e passe de uma ponta a outra. Mate seu irmão, seu vizinho, todos eles. E assim foi feito. Eles passaram de ponta a ponta e mataram a todos. A Bíblia diz que foi cerca de quase 3.000 homens morreram naquele tempo. E agora Moisés vai tomar para si, amado, o pecado do povo, porque tinha pecado contra Deus. E Moisés vai diante de Deus: Senhor, perdoa o teu povo, que tu tiraste do Egito. O que os egípcios vão dizer que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto? Se for necessário, risca-me do teu livro. Risca. E Deus diz: pois todo aquele que pecar contra mim, certamente riscarei do meu livro. Mas Deus não deixou impune. O pecado que a humanidade faz contra Deus, Deus não deixa impune. Porque Deus disse: na minha visitação, eu ferirei eles. Eu quero dizer essa noite, irmão, o propósito de Deus na tua vida, ela vai se cumprir. O que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida. É o 6º dia da campanha, é o quinto? É o 5º dia da campanha, são 7. Deus tem algo grande para a tua vida. Deus tem algo poderoso. Porque Josué estava na batalha, Josué estava à frente da batalha, mas ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! E toda promessa que Deus fez na tua vida, ela vai se cumprir. Se levanta o inferno contra a tua vida, se levanta o diabo contra a tua vida, mas vai se cumprir. Basta você estar na posição, basta você clamar, buscar ao Senhor. Aleluia! Porque, amado, a Bíblia vai dizer claramente: clama a mim, responder-te-ei. E quando a gente se coloca diante de Deus, aleluia, Deus, ele responde do alto. Ele dá ouvido ao seu clamor. Ele se levanta do trono. Porque muitas das vezes, amado, a gente recebe uma notícia, aleluia, a gente muitas vezes não sabe a quem recorrer. A Bíblia diz claramente que quando o rei Ezequias recebeu a notícia que, aleluia, ia ser atacado pelos filisteus, pelos amalequitas, se me falha a memória, ele disse que
Quando ele recebeu aquela notícia, ele não foi ligar para ninguém, ele não foi pedir a ninguém, mas sim colocou aquela carta diante do altar de Deus. Foi para a casa de Deus e disse: está aqui. Amém. A carta que recebi dos mensageiros. A prova que você está passando, amado, bote diante de Deus. Porque Ele é o único que pode resolver. Ele é o único que pode mudar o quadro da história. Ele é o único que pode pagar o homem, aleluia, e fazer de novo. Ele é o único que pode tirar do lamaçal de pecado e se tornar um obreiro da casa de Deus. Porque foi a promessa que Deus fez para mim e para a tua vida. Quando Deus me chamou, muitos disseram: você não tem condições, você não vai passar do que você é. É mentira do diabo. Você sabe, a gente trabalhou muito com libertação, muito lutando com demônios, muito em Alagoa Nova. E a maioria dos demoniados era tudo crente, não era não? Ele demoniava quando se levantava, estava entregando o decreto. Pior do que o diabo. Cantando endemoniado, e quando se levantava e entregar decreto. Pessoas que viviam dentro da igreja, mas estavam servindo a dois senhores. Tinha dia que estava na igreja, tinha dia que estava na macumba. Tinha dia que estava na igreja, tinha dia que estava no forró. E se existe um povo, se existe uma cidade que tem macumbeira, é a Lagoa Nova. Nunca vi. Tem uma rua chamada Rua do Leite, é um batendo no outro. É a noite todinha para ver quem bate mais macumba. Meu Jesus, irmão, tem misericórdia. É direto. Você precisa ver como o demônio opera naquela cidade. E quando a gente se coloca como os filhos de Deus, como os guerreiros, assim como Josué, a gente tem que estar revestido. Porque ele sabia que estava próximo a ir embora. Ele sabia que estava próximo a se cumprir a palavra de Deus na vida dele. Ele precisava deixar um legado. A gente precisa, amado, deixar algo. Como é bom você chegar em algum canto e alguém dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. O legado é a palavra de Deus. O legado é como Josué diz: eu e minha casa serviremos. Amém. Não é fácil, mas vai se cumprir. Amém, Senhor. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, que quando Jesus soube que João Batista estava batizando lá no Rio Jordão, o que ele fez? Ele foi até João. E quando ele chegou perante a João, a Bíblia vai dizer que ele necessitava ser batizado por João. Mas João disse, de todas as maneiras, tentou impedir de ser batizado e batizar Jesus. E ele disse: Senhor, eu que necessito ser batizado por vós. E vós vem até a mim para eu te batizar. E Jesus disse: é necessário para que se cumpra. Amém. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém. A palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida. Não importa o tempo, porque Jesus só chega na hora certa. Ou você serve, ou você não serve. Amado, se eu disser a você: aceite Jesus hoje como um suficiente Salvador, não é só bênção, vai vir luta, vai vir prova, mas você tem alguém onde você vai se ajoelhar e vai orar e ele vai te responder e vai te dar estratégia. Porque Deus é um Deus de estratégia nas nossas vidas. Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus que quando a gente está na pior, achando que não tem mais jeito, Deus levanta o vizinho, Deus levanta o parente, Deus levanta o empregado, levanta o empresário, levanta quem for para te dar vitória. E hoje você veio aqui com uma certeza. E ao terminar dessa campanha, Deus vai fazer uma nova história. São muitos acusadores, são muitos apontadores. Até para a igreja já está indo. É melhor você vir para a igreja do que ir para um lar. Porque a Bíblia diz que é melhor um dia que esse do que 1000 fora dele. Então não se preocupe, não dê ouvido aos acusadores. E para, bem claro, quem começa a nos acusar de casa? Amém. É umas pestes. É os de casa, meu irmão. É os de casa. Eu faço igual para o Jair, né? Se é tua esposa, dá uma tapa no espinhaço dele, que foi com a mosca. Você converte lá na moça. Mas é verdade, meu irmão. É os de casa, porque não foi diferente com esses homens. A Bíblia diz claramente, amado, que quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a Bíblia diz que Deus criou, terá
o pai de Abraão, que servia a deuses e botou em Canaã para servir ao Senhor. A promessa de Deus na terra prometida era necessário passar por provações. Porque a Bíblia diz, amado, que todo aquele povo que foi chamado, mas não estava preparado. Foi necessário, já imaginou se Moisés chegasse até o faraó e dissesse, meu Deus mandou que libertasse todo este povo, porque ele tem uma terra prometida. Tu acha que o povo iria acreditar? Não iria. Foi necessário passar as 10 pragas. Foi necessário Moisés, aleluia, fazer os sinais de Deus para o povo crer que realmente Deus estava na vida de Moisés. Mas no meio da caminhada, aos 40 anos, o povo murmurava. Deus mandava água, Deus mandava coluna de fogo, Deus mandava nuvem, Deus mandava maná, Deus mandava água, mas o povo murmurava. Amém. Não é diferente na nossa vida. Deus nos dá a vitória, Deus faz com que a gente levante pela manhã, respire o fôlego de vida, e muitas vezes só faz murmurar. Deus muitas vezes dá condições de trabalho para pagar suas dívidas. Quem não está endividado hoje? Quem? Mas a gente só vai murmurar. Amém. É pagando as contas e murmurando. Mas não agradece. A gente tem que agradecer mais e parar de murmurar. Porque a Bíblia diz que quando Moisés levou o povo além do Mar Vermelho, ele chegou numa cidade chamada, aleluia, Mara, e avistou um grande rio. E quando eles pegaram aquela água, trouxeram na boca, a água era amarga. E o povo começou a murmurar, e agora, o que vamos fazer na nossa vida? E agora, como nós vamos sobreviver sem água? Moisés se coloca diante de Deus, começa a orar, Senhor, e agora, o que vamos fazer? O que irei fazer, Senhor? Esse povo pode me apedrejar, esse povo pode me matar. A Bíblia diz claramente que Deus, quando Moisés olhou para o lado, havia um raio. O Deus é o Deus de estratégia. Amém. Usa a estratégia de Deus na tua vida, amado, para você ver Deus fazer. Use a sua fé. Use a fé, amado, porque Deus vai fazer na tua vida. Se você almeja, aleluia, seu filho, seu parente aqui neste lugar, ou seja, onde for na casa de Deus, use a sua fé. Aleluia. Não desista, amado. Muitas das vezes, quanto mais a gente ora, parece que fica pior. É mentira para o diabo. Deus está trabalhando. Amém. E quando você está aqui, Deus está trabalhando lá. E quando você está aqui, Deus está dando um livramento na sua casa. E quando você está aqui, Deus está operando um milagre na sua casa. Não murmura, somente adora. Somente adora. Porque quando Moisés pegou aquele galho, jogou dentro daquela água, a água se tornou doce. Amém, Senhor. Até hoje. Por isso que nós não devemos servir a dois senhores. Amém. Sirva esse Deus e fazer prova dele para você ver. Amém. Se Deus não vai mudar a história da tua vida, Amém. se Deus não vai mudar a trajetória do caminho, se Deus não vai fazer o impossível acontecer na tua vida, porque nós temos que crer, amado. A minha mãe, ela tem 60 anos. A minha mãe foi diagnosticada com câncer no útero. E quando o médico olhou, disse: mãe, a senhora já está um pouco avançada, a idade, não precisa ter mais filhos, vamos tirar tudo. E aquilo é um choque para a família quando a gente recebe uma notícia dessa. Fez outro exame e o médico disse: vamos ter que arrancar, você vai fazer mais um para encaminhar. E a gente fez um propósito de oração no monte Goza. A gente fez um propósito de oração, eu, meus irmãos, todos nós somos, naquele tempo todos nós éramos evangélicos, né? Alguns outros estavam afastados. E a gente orando. Buscamos a presença de Deus pela saúde da minha mãe. Amém. E lá no monte, a gente estava rodeando o monte, apareceu um varão lá de cima e disse: ei, o que tu está pedindo para a tua mãe, Deus está concedendo hoje. Amém. Que não sabia, a gente nem conhece. Sabe o que é isso? É fé. E quando a minha mãe chegou até o hospital, foi fazer os exames para encaminhar para fazer a cirurgia. Outro médico pegou os exames e disse: quem foi que fez o exame da senhora? Foi fulano de tal. Eita, pois a senhora, ele está doido, né? Porque a senhora não tem nada. Aquela informação que o mundo não tinha. Ela disse: o seu útero está como um bebê. Amém. E
E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Ainda para confirmar, ela foi na igreja com algum delegado e Deus usou o pastor Jair e disse: amanhã você vai fazer o exame, né? E não vai dar nada. Amém. E assim foi feito. Sabe o que é isso? É fé. A fé, amado, é algo, aleluia, onde a gente não vê, mas tem que crer. Não é necessário você ver um milagre, creia. Às vezes Deus está usando alguém para fazer um milagre, tem inveja, torcendo que deu o contrário. Fazendo filho não vai dar certo, esse aí vai se levantar não. Esse aí não vai mudar não. Enquanto tem pessoas, pastores, pessoas orando pela vida de alguém, tem famílias que tem aqui, tem 10 lá atrás nesse sabe, tem jeito não. Esse aí